Muito boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, estou aqui para mais uma live, discorrendo acerca do capítulo do Sermão Profético de Jesus, em Mateus capítulo 24, Lucas 21 e Marcos 13, onde, respectivamente, nesses três evangelhos está escrito, esse sermão profético, quando Jesus senta-se então no Monte das Oliveiras para falar acerca das coisas do fim, falar daquilo que aconteceria antes da sua volta, antes do seu retorno. Na última live nós falamos sobre, eu até usei essa expressão, ministério do engano, como tem muito engano acontecendo nos nossos dias, como tem muitas narrativas sendo criadas e passadas de forma bem elaborada, as pessoas passando essas narrativas com uma convicção muito grande e, claro, são narrativas criadas para se criar um contexto na qual não é verdadeiro, mas que, sendo muitas vezes repetidas essas mesmas narrativas, elas passam a ser verdade no cotidiano das pessoas. Então nós falamos sobre o ministério do engano, nós falamos sobre a religião, que tem pregado falácias, que tem inventado coisas que não têm respeito com os ensinamentos e com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, com homens e mulheres que se levantam na internet para trazer ensino, trazer informações que têm desviado muitos do que realmente é o caminho do Senhor Jesus Cristo, e também falamos de pessoas políticas que trabalham através da ideologia e de filosofias para confundir a muitos. E agora, dando sequência, veio no nosso coração, o Espírito Santo colocou no meu coração, quando eu falo nosso é porque eu e minha esposa nós trabalhamos juntos, mas veio no meu coração de falar sobre o amor vai esfriar. Olha o que está escrito então no livro de Mateus, no capítulo 24, esse sermão profético maravilhoso, ensinado por Jesus, no capítulo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ok? Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então nós começamos falando, vede que ninguém vos engane, no versículo 4, falamos de coisas que estão acontecendo, pessoas que estão sendo usadas, instituições que estão sendo usadas para promover o engano, e nós vamos ver então uma crescente no discurso de Jesus, até nós chegarmos neste versículo 12 do capítulo 24 de Mateus. Mas ele começa esse versículo dizendo: e por se multiplicar a iniquidade. Há um motivo para que o amor se esfrie. O amor não vai se esfriar no coração das pessoas, na vida das pessoas, simplesmente por se esfriar. Não. Porque a iniquidade irá aumentar. Então a minha pergunta aqui para você que está me assistindo nessa noite, e eu quero que você seja abençoado e que você tenha os seus ouvidos abertos, o seu coração atento para não ser enganado pelos enganos que estão se levantando nesses últimos dias, e também não permita que através dos enganos e o aumento da iniquidade o amor esfrie no seu coração. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Gálatas, porque em Jesus não é importante nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera pelo amor. Se não me engano, Gálatas 4:6. Então o importante para Jesus é a fé que você tem nele, a fé que você tem em Deus Pai, a fé que você tem na sua palavra, e essa fé se torna poderosa quando ela é praticada, ela está alicerçada no amor.
Então é importante entender que você, como cristão, chamado por Jesus Cristo para viver esta vida maravilhosa, ser esta nova criatura, você tem duas colunas principais na sua vida que você deve desenvolver, que é a fé e o amor. O verdadeiro cristão anda por fé e vive em amor. Se você entende isso, você com certeza pode se sentir tranquilo em relação à sua vida de fé, porque realmente você tem tido um comportamento cristão que agrada a Jesus Cristo, que agrada a Deus. Então nós temos que ter observância com a nossa fé e observar muito o amor com a qual nós fomos salvos. Nós somos salvos pelo amor de Deus Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. É obra de Deus ter entregado o seu Filho para que nós fôssemos salvos. E isto é amor. Amém? Então, nós já entendemos que vindo da parte de Deus, o amor se torna algo que é doado, algo que é dado sem pedir nada em troca, mas apenas que você aceite esse amor dado por Jesus Cristo e que permita que o Cristo, que uma vez entra na sua vida, através da pessoa do Espírito Santo que vai habitar em ti, comece a fazer uma boa obra e transformar você, para que você não viva mais pela velha criatura, amém? Que andava segundo os seus conceitos, segundo os preceitos deste mundo, que é um mundo mau e que tem cada vez mais criado narrativas falsas, né? Então preceitos enganosos para enganar a sua vida. Deixando estas coisas, avance para aquilo que é verdadeiro, a palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é inerrante, ela é soberana e ela veio do céu para guiar a mim e a sua vida. Amém? Então, deixando a iniquidade de lado, nós temos que entender que o amor vai esfriar. Jesus está falando, o amor vai se esfriar porque a iniquidade vai se multiplicar. Então, se você acompanha noticiários, se você vê bastante notícia na internet, através das suas redes sociais, ou na televisão, né, através de jornais, enfim, a mídia que você usar, você percebe que cada vez mais nós temos visto a iniquidade aumentando no planeta Terra. E nós não precisamos de forma tão macra, né, pensar em iniquidade no planeta Terra. Quando você mesmo olha para a localidade onde você mora, você percebe que a iniquidade tem aumentado. E o que é então a iniquidade, pastor Wagner? A iniquidade deixa eu falar aqui para você, usando aqui o computador, a iniquidade, né, segundo o significado de iniquidade, segundo a Bíblia, né, o contexto de iniquidade, conforme as Sagradas Escrituras, é esse. Significa uma violação deliberada da lei de Deus, sendo uma forma mais grave de pecado, que denota injustiça, maldade e desobediência. Desobediência contínua, e sem arrependimento. Ok? Então, eu costumo dizer que a iniquidade, ela vários pecados cometidos de forma coletiva transformam a sociedade em um ambiente de iniquidade. Porque tem o meu pecado que eu cometo, tem o pecado que você comete, todas as somas dessas transgressões individuais forma esse ambiente de iniquidade. Claro, somado a isso, nós também sabemos, através da vida de Jesus e dos apóstolos, que o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Deus deste século, e quando ele escreve Deus com D minúsculo, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então há uma ação maligna, há uma ação satânica agindo no mundo, fazendo com que as pessoas sejam cegadas e não vejam mais o óbvio. Algumas situações que acontecem nos nossos dias, que quando a gente lê o noticiário, quando a gente vê notícias, a gente fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa pôde ter feito isso? Era tão óbvio que não era para fazer isso e ela foi e fez. Né? Tem coisas que são tão óbvias que não devem ser feitas.
E nós vemos as pessoas fazendo que a gente se pergunta assim, meu Deus, será que as pessoas estão tão burras assim, tão ignorantes, que não conseguem mais observar o óbvio? E, não, e causa espanto isso. Mas não é que elas não estão percebendo, na verdade elas estão cegas pelo Deus deste século, pelo espírito do anticristo que está agindo nos filhos da desobediência, que está agindo naquelas pessoas que vivem a sua vida de forma pecaminosa. E quanto mais pecados eu vou cometendo, quanto mais eu me envolvo na prática, né, dos pecados, as pessoas se envolvem, né, e se permitem pecar, elas vão viver uma vida de iniquidade. A iniquidade, então, é a soma de uma vida de pecados. E nós temos visto hoje, na nossa sociedade contemporânea, que dita pelos filósofos contemporâneos, né, essa era da pós-verdade. Então não se tem mais interesse em uma verdade que seja única, exclusiva. Então vai se criando várias verdades, várias narrativas que muitas vezes repetitivas, mesmo sendo falácias, mesmo sendo mentiras, acabam se tornando verdade e vão respaldando comportamentos errôneos. Isso gera um ambiente de iniquidade. É por isso que Jesus escreve em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porque quando eu vivo na prática do pecado, e eu já vivo nessa atmosfera de iniquidade na qual o mundo está submerso, eu acabo que o meu amor vai esfriando. Por quê? Porque eu vou me tornar uma pessoa egoísta, eu vou me tornar uma pessoa orgulhosa, eu vou me tornar uma pessoa avarenta. E eu acho que só nessas três características que eu falei aqui, nós temos visto muitas pessoas viverem dessa forma, pessoas que só pensam em si, pessoas que têm um orgulho absurdo, não reconhecem mais nada, não reconhecem quando falham, quando erram, né? Tem aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, ponto, acabou. Isso é orgulho. E avarentas, apegadas ao materialismo. Eu tenho uma crítica muito grande ao coach, à onda coach, porque da mesma forma como ela usa um discurso de liberar as mentes das pessoas para prosperar, né? Essa frase é muito usada, não, nós vamos liberar, eu vou liberar a sua mente para você prosperar, todas essas travas que você tem vão cair, você vai virar a chave. Todo este discurso voltado somente para a prosperidade não tem feito as pessoas prosperarem. Muito poucas pessoas conseguem ter uma mudança de vida na área das finanças, né? A grande maioria das pessoas, na verdade, se tornam avarentas e se apegam ao pouco que têm. E nós temos visto isto demais. Avareza, amor ao dinheiro. E fica mais assombroso ainda quando eu vejo cristãos que não entenderam o chamado a ser cristão em Jesus Cristo como uma mudança de vida, como a se viver e se cumprir um propósito que é eterno, um propósito que vem de Deus para a vida dos seus filhos. Essas pessoas não procuram Deus para viver este propósito, mas procuram Deus porque querem receber bênçãos, querem prosperar, querem avançar, querem ter vidas regaladas. O apóstolo Tiago fala na sua carta, né, no livro de Tiago, que muitas das nossas orações não são respondidas porque nós pedimos mal, nós pedimos somente para os nossos deleites e prazeres. Então, isso é um grande sinal de que o amor está esfriando. Por quê? Por causa desse ambiente de iniquidade na qual nós estamos vivendo, que é fruto do pecado, que é fruto da mentira. E nós, então, estamos... Infelizmente, eu vejo muitas pessoas achando legal viver uma vida de pecado, gostando do pecado. Eu fico triste de ver algumas pessoas até famosas, né, e pessoas normais de dia dizendo que o céu é sem graça, é melhor ir para o inferno então, porque eu vou ter mais alegria, mais prazer, né, porque eu gosto.
Eu gosto da vida como eu levo, eu gosto da vida como eu vivo, eu gosto das coisas que eu faço, e se isso é pecado numa linguagem bíblica, numa linguagem de Deus, eu não quero isso, eu quero continuar vivendo a minha vida. Infelizmente tem muita gente falando isso. Isso que é esse ambiente de iniquidade na qual nós estamos vivendo, e que na qual Jesus falou que seria assim nos dias que antecederiam a sua vinda. Então nós já falamos na live do sábado passado que o engano aumentaria, e Jesus adverte, os seus discípulos, e nos adverte através do que ele disse: vede, para que vós não sejais enganados, ok? Vede, preste atenção, vigia, ok? Para que você não seja enganado com tudo aquilo que está sendo oferecido, para o mundo. Um político muito famoso, um líder muito famoso da nossa nação, ele fala assim: se nós criarmos a narrativa certa e ficarmos repetindo ela continuadamente, as pessoas vão acreditar. Ele está dizendo: nós vamos criar uma mentira e nós vamos ficar batendo nessa mentira, falando essa mentira direto, até que o povo vai acreditar. Ei, você é muito mais inteligente do que isso. Deus fez de você uma criatura inteligente. Não pegue a sua inteligência e jogue fora, aceitando tudo aquilo que está sendo dito, porque infelizmente muitas das coisas que têm sido ditas na internet, principalmente por muitos gurus, coaches, pessoas inteligentes, filósofos, sociólogos, políticos, é mentira. Faz parte de um sistema que está imerso na iniquidade para enganar a sua vida. Então Jesus começa dizendo: vede, para que vós não sejais enganados. E ele chega então no capítulo 24 de Mateus, no versículo 12, e por se multiplicar esse ambiente de iniquidade, de desobediência, eu vivo do meu jeito, meu corpo e minhas regras, eu vivo da minha forma, é assim que eu penso, ponto, acabou. O amor se esfriará de quase todos. Ainda bem que ele fala que é de quase todos, porque eu creio que você que está assistindo essa live, você faz parte daqueles que não vai permitir que o amor se esfrie. Então, entendendo que o amor vai se esfriar por causa do aumento da iniquidade, e a iniquidade é um fruto do engano, do pecado cometido por mim, por você, por todas as pessoas, vai criando esse ambiente de iniquidade. Mas nós, que fomos lavados, redimidos no sangue de Cristo, que não somos orgulhosos, porque o orgulhoso é aquele que não reconhece seus erros. Mas mesmo assim, nós erramos, nós falhamos, eu não sou perfeito. Mas eu tenho a humildade de chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, me perdoe porque eu falhei. Manter este coração quebrantado, este coração contrito. O salmista fala que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Chegar diante de Deus reconhecendo suas falhas, reconhecendo sua impotência, reconhecendo suas limitações, vai preservar o seu coração, vai manter o seu coração a andar num nível de amor, a não se tornar um coração frio, um coração de pedra, um coração insensível. Amém? Então, não permita que o seu coração se torne um coração de pedra, um coração que não reconhece mais os seus erros, um coração que não vê a beleza da vida, a beleza do ser humano, a beleza do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Um coração que corre para a presença de Deus, corre para a presença de Jesus Cristo, procura conserto quando está errado. Amém? O amor vai se esfriar, não em todas as pessoas, mas em quase todas. Mas terá um grupo de pessoas, é este grupo que sabe a importância do amor, que sabe que para agradar a Deus é necessário viver por fé e andar em amor. Porque o amor é o dom maior. Amém? Então, nessa live, eu já estou terminando agora, em poucos minutos, eu quero que você guarde esse ensinamento, esse alerta de Jesus. Por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriará na vida de muitas pessoas, mas não todas. Você não faz parte desse grupo onde o amor vai se esfriar. Eu creio e declaro que você faz parte das pessoas
que manterão a chama do amor. Até porque em Gálatas 5:22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor. Preste atenção, você que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem um fruto que foi derramado, segundo Paulo escreve em Romanos 5, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, o amor foi derramado em nossos corações. Deus derramou do seu amor dentro do teu coração, através da pessoa do Espírito Santo, quando você recebeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então o amor é um fruto, e como fruto ele deve frutificar. O amor se esfria quando eu me isolo, quando eu vivo sozinho, quando eu entro nessa atmosfera de egoísmo, de orgulho, de avareza, de vaidade, que é uma atmosfera da iniquidade. Mas quando eu vivo em comunhão com Deus, quando eu vivo em comunhão com a minha igreja, quando eu vivo em comunhão com os meus irmãos, eu sou tratado em áreas da minha vida onde o amor que já foi derramado em meu coração, ele sai, ele é trabalhado, e eu posso transbordar esse amor na vida de outras pessoas, como vou receber o amor de outras pessoas. Amém? Então, nós vamos continuar andando, caminhando com essa série. Será o fim? Hoje nós falamos, pode o amor esfriar? Pode. Se você deixar com que sua vida caminhe neste sistema de iniquidade que nós temos vivido, onde o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, o amor vai esfriar no seu coração. Porque você vai se tornar materialista, amante de si mesmo, buscando só teu próprio benefício. Mas quando você vem para as Sagradas Escrituras, quando você vem para a presença do Pai, para a presença de Deus, quando você se envolve na igreja, lembre-se, a igreja não é criação do homem, a igreja é criação de Jesus Cristo. O homem pode ter lapidado a igreja ao longo dos séculos, ao longo da história, mas quem criou a igreja e é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então quando você está envolvido na igreja, onde o cabeça da igreja é Jesus Cristo, que é o amor perfeito de Deus derramado por nós, você vai ser fortalecido no amor, para que o amor não esfrie no seu coração nesse último tempo. E para terminar então, o versículo 13. Então ele fala assim, vamos ler aqui, Mateus 24, versículo 12 e 13. O 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Fazendo a leitura desses dois versículos, aquele que não permitir que o amor esfrie, mas que perseverar na prática do amor, em estar fomentando, adubando esse amor, regando esse amor na presença de Jesus Cristo, esse vai perseverar até o fim, e este é o que será salvo. Amém? Meus irmãos, Deus os abençoe, meus amigos, aqueles que vão assistir essa live. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida e que você persevere em amar, em estar ligado a Deus Pai, a Jesus Cristo, o Filho, buscando força no Espírito Santo, que derramou esse fruto maravilhoso no seu coração, que é o Espírito Santo, perseverando até o final. Amém? Para você ver mais vídeos como esse, segue aqui no Instagram, @wagner.comas, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Todo sábado eu vou estar gravando um novo vídeo, no sábado que vem nós teremos um novo vídeo discorrendo sobre será o fim, ok? E com uma nova temática, extraída aqui de Mateus 24, que foi o sermão profético de Jesus acerca do fim. O amor vai esfriar, sim, no coração de muitos, mas no seu você vai perseverar, você vai continuar regando, adubando esse amor na presença de Jesus Cristo. Amém? E também este vídeo estará no meu canal do YouTube, Wagner e Cris Comas. Amém? Esse vídeo também estará lá. Vai lá, curte a nossa página do YouTube, curta os nossos vídeos, compartilhe. Nós estamos aqui para semear a boa palavra, a palavra que edifica a sua vida, sempre centrada nos ensinamentos
de Jesus Cristo, porque Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo que existe e veio existir foi através dele, e nele todas as coisas serão consumadas. Amém? Quero orar por você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Santo Deus, poderoso Pai, no nome de Jesus, eu coloco, Senhor, todas as pessoas que vão assistir essa live, que assistiram e que vão assistir, que elas possam receber da tua parte bênçãos sobre as suas vidas, que elas possam ser libertas de todo mal, de todo vício, de tudo que as acorrenta. Aquelas que estão enfermas, Senhor, possam receber curas nas suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que elas possam, Pai, perseverar, conforme foi ensinado aqui, perseverar em andar no amor, em semear este amor, em estar junto a Ti, Jesus Cristo, aleluia, com íntimos do Teu Santo Espírito que derramou amor no coração deles. Eu oro para que cada vida seja abençoada, no nome poderoso de Jesus. Amém. Bem, queridos, Deus te abençoe em nome de Jesus.